O Agricultura Alto Vale já está no ar e destaca: produção de sorgo cresce no Alto Vale e ganha espaço entre agricultores. Santa Catarina celebra 1 ano do registro da primeira carne na lata inspecionada pelo Estado. Pecuária lidera exportações do agro catarinense em 2024, com destaque para carne de frango e suína. Nós vamos mostrar que um artesão de Vitimaçum tem chamado a atenção pelas miniaturas que faz de diversos veículos. E veja ainda: vamos mostrar as pontas de flecha e outros objetos feitos com pedras que ajudam a contar a história dos povos originários na região do Alto Vale. Olá! Santa Catarina resgatou há 1 ano uma tradição que remonta aos tempos em que a conservação de alimentos ainda não contava com geladeiras: a produção da carne na lata. A iguaria típica do interior do estado foi oficialmente registrada pela Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC. A carne em lata é uma opção prática e nutritiva para preparo de uma refeição. Ela é rica em proteína, ela é rica em vitaminas B12 e em ferro. Isso é muito bom para a composição sanguínea, por exemplo. E a carne em lata ela pode ser de qualquer espécie, tanto bovina, suína, caprina, ovina, mas tradicionalmente se utiliza mais a carne suína. Uma agroindústria familiar sediada em Xanxerê foi pioneira a obter o registro da carne na lata, carne suína temperada, cozida e conservada em gordura. Esse é o primeiro produto, carne em lata, registrado pelo Serviço de Inspeção Estadual em Santa Catarina. Não existe hoje no Brasil um regulamento de identidade e qualidade para esse produto, de tal sorte que os técnicos médicos veterinários da SIDASC desenvolveram um padrão junto com o fabricante e está aí o nosso primeiro produto com registro na inspeção do Estado. O produto, que faz parte da memória afetiva de muitas famílias, agora está sendo comercializado com um aval técnico e a garantia de segurança da inspeção sanitária. E é um preparado que, ao final, resulta numa textura macia, suculenta, brilhosa, saborosa. É aquela carne que desmancha no garfo. Até uma dica no preparo: a carne só estará pronta quando ela realmente desmanchar no garfo. Ao pressionar, se estiver dura, não está cozida o suficiente. Economia. Em 2024, as exportações do agro em Santa Catarina foram de mais de 7 bilhões e responderam por quase 65% dos 11 bilhões das exportações catarinenses. Segundo o Observatório Agro Catarinense, houve uma forte concentração das exportações em poucos setores e produtos. Dos 25 setores existentes, apenas 6 foram responsáveis por quase 94% do valor exportado em 2024, com destaque para carnes, com 54,8%, e produtos florestais, com 25%. As principais exportações catarinenses foram de carne de frango, carne suína, madeira, soja em grão, papel e o fumo. Juntos, esses itens representam 88,1% do valor total exportado pelo setor no estado. Entre os destaques, a carne suína apresentou o maior crescimento em relação ao ano anterior. As exportações dos produtos aumentaram 8%, somando 1 bilhão 690 milhões de dólares. Já a carne de frango, principal item da pauta exportadora catarinense, teve uma alta modesta, 0,2%, alcançando 2 bilhões 290 milhões de dólares. China e Estados Unidos lideram compras do agro catarinense em 2024. A China e os Estados Unidos se mantiveram como os principais destinos das exportações do agronegócio catarinense. Juntos, os dois países responderam por 28,6% do total exportado pelo estado, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
A produção de sorgo cresce no Alto Vale e ganha espaço entre os agricultores. Em Aurora, a cultura se destaca como alternativa viável para alimentação animal e diversificação nas propriedades da região. O sorgo, a nível de Brasil, é uma cultura bem adaptável. Ela é plantada tanto aqui no sul do estado, como em regiões do centro-oeste e como nas regiões semiáridas do nordeste. É uma planta também muito versátil. Primeiro ano que eu estou fazendo plantio, né? A gente veio conhecer essa cultura através da Cravil, né? Então fazendo a primeira colheita hoje, né? E a plantação primeiro ano aqui nas minhas lavouras. Vamos ver como é que ela vai se sair. Eu acredito que ela vai agregar bem. A cultura do sorgo hoje ela é mais, de vista prática, um pouquinho mais rentável do que a cultura do milho e tem menores problemas de pragas e doenças. Ele entrega um período de lavoura mais curto, em torno de 20, 30 dias antes tu vai colher o sorgo do que em relação ao milho. E principalmente ao custo. Hoje a lavoura do sorgo vai custar aí de 20% a 30% mais barato para o produtor do que a cultura do milho. Hoje eu estou com uma área aqui de 3,5 hectares, né, mas pretendo estar aumentando para o próximo ano, porque é uma cultura que eu acho que vai ser bem favorável para nossa região aqui. Alguns problemas que afetam o milho nos últimos anos, com o avanço da cigarrinha na nossa região, também vem complicando nossa produção de milho na segunda safra, ou na safrinha que a gente fala. Problemas esses que o sorgo não tem. Essa é uma área que é cebola, era cebola, né? Então isso é safrinha. A gente entrava ou milho ou soja, né? Ou muitas vezes estava adubação verde. Então, mas os últimos anos eu estava fazendo milho e soja. Em comparação, ele vai gastar aí de 30% a 40% menos do que uma lavoura de milho, porque é uma lavoura mais rústica, então não demanda tantos investimentos em fertilidade do solo e tratos culturais. O sorgo veio agregar no lugar da soja por ser uma gramínea também. Tá ajudando na doença de solo e ainda agregar um valor na rentabilidade da propriedade. Então vai suportar melhor períodos de estiagem ou veranicos que a gente fala, que seriam longos períodos sem chuva, além de suportar melhor altas temperaturas. Hoje o sorgo, as áreas que a gente vem acompanhando, vem variando de 80 até 120 sacas por hectare, uma média aí mais ou menos de 100 sacas por hectare, e o preço dele ao produtor a gente fala que é 10% a menos que o milho. Sobre o sorgo granífico, hoje a Cravil está preparada, ela vende todos os insumos, desde semente, adubação, defensivos, recomendados para a cultura do sorgo. Todos os técnicos agrônomos estão treinados para atuar fazer as recomendações junto ao produtor. E hoje a Cravil também recebe o grão, então a gente fecha o ciclo inteiro da cultura, desde a compra de insumos até o recebimento do grão junto ao nosso produtor associado. Então eu vou estar conseguindo colher antes o sorgo, tendo mais tempo para fazer a preparação de solo para a próxima safra de cebola, né? Então ela se adequou bem a isso, porque eu vou estar conseguindo colher ele antes para preparar o solo melhor daí, né? O início dele é mais trabalhoso por causa que ele é uma cultura ainda pouco transgênica, então a lagarta ataca mais. Então ali que a gente tem que estar entrando mais com o manejo, né? Mas senão assim é bem tranquilo. Foi bem bom de manejar ele, bem fácil de trabalhar. Uma cultura bem dura. Recomendo, vou fazer o plantio novamente, porque com certeza vai ser uma cultura que vai se instalar com força na nossa região, porque ela além de vai ser rentável por ser o curto espaço de tempo, ela ainda vai deixar nosso solo mais bem cuidado também. A nossa equipe foi até Vitimarsum para mostrar o trabalho de um artesão que produz miniaturas de veículos que chamam a atenção pelos detalhes. O seu Elcias, conhecido carinhosamente como Bola, morou muito tempo no litoral de Santa Catarina, mas hoje vive aqui no Alto Vale, no município de Vitimarsum. Ele contou que já havia feito alguns brinquedos, mas foi há 5 anos que ele resolveu se dedicar à fabricação de miniaturas de veículos. E o resultado impressiona. Olhava muito na internet, entendesse? No YouTube, no TikTok, comecei a ver esses fabricantes e, na verdade, eu já fazia para as crianças, para os filhos. Eu me dediquei a fazer uma para fazer o teste e eu consegui sair bem. Dali para frente eu comecei a vida, o meu passatempo. Comecei a fazer miniatura e pretendo cada vez mais
me modernar para fazer o detalhe, melhorar a pintura, melhorar os detalhes de tudo. Eu sempre procuro cada vez melhor. O trabalho para fazer uma miniatura como essa é longo, passa de um mês. Afinal, são utilizados vários materiais e também máquinas na fabricação. Ele precisa, por exemplo, fazer os moldes de cada veículo. Tem que primeiro, se precisar fazer um modelo novo, que eu não tenho os moldes, primeiro tem que fazer um molde para depois fazer o modelo. Eu não posso fazer nada sem molde. Cada marca de miniatura, cada modelo, tem um tipo de molde. O que não muda é a roda, tanque. Às vezes ele quer um tanque cromado, quer um tanque de inox, quer um tanque de preto. Cada miniatura tem que muda um pouco. A madeira que eu uso na gabina são madeira de cedro e compensado naval. Os detalhes mínimos, as molas, as coisas são feitas de PVC. Eu pego cano de 150, cano de 75, cano de 40, dependendo aonde vai o detalhe, a grossura do detalhe. Eu corto o cano, boto no forno, estico, boto no blindex e dali eu faço PVC para fazer a moldagem. Cada caminhão, em média, igual essas canas aqui, são 38, 40 dias trabalhados. 8, 12 horas de trabalho. O artesão conta que aceita novos desafios. É só enviar uma foto do veículo que ele faz a miniatura. Eu fiz F-250, fiz boiandeira, fiz distribuidor de esterco, trator, Volks, Scania, Volvo. Eu faço qualquer modelo, eu não corro de modelo. Que mandou a foto para mim, eu faço. Qualquer tipo de modelo, mandada a foto para mim, sai o brinquedo. O que eu não tiver na foto, eu pego na internet e consigo fazer o que eu quero. O que mais chama a atenção nessas miniaturas feitas pelo seu Elcias, aqui de Vitimarsum, são pequenos detalhes. Por exemplo, nesse caminhão que vai para Luiz Alves, o pisca e os faróis funcionam e é possível até abrir a carroceria. Os detalhes dependem de cada pedido. Cada pedido, eu quero com luz, quero com pisca, quero com cardan, quero com tanque de alumínio. Cada cliente faz o seu pedido do que eles querem. Não faz mais barato para mim, não precisa vir com luz, não precisa vir com tanque de alumínio. Aí eu reduzo um pouco o preço. Mas se for pedir completo, super bem feito, acabamento, todos eles são iguais. Se pintura, acabamento, a massa na gabina, os acabamentos, todos são iguais. Agora vai depender do cliente, do que ele vai pedir para mim. E os valores de cada miniatura também variam bastante. Essa miniatura, essa P310, R$2.000, ela já está vendida. Aquele vermelho que está lá no meio, aquele foi R$600, mas é um brinquedo de criança. Essa é uma miniatura e aquele é um brinquedo para as crianças. O trator, R$600. E o distribuidor de esterco, R$600 cada um. Conjunto, distribuidor e trator, R$1.200. Se você se interessou pelo trabalho do seu Elcias e quer uma miniatura de algum veículo, é só falar com ele através das redes sociais. O Instagram, o WhatsApp e o Face. E agora tem uma receita deliciosa de empadinha de salame com queijo, diretamente da Schwartz Produtos Coloniais. Olá, eu sou a Solange, aqui dos Schwartz Produtos Coloniais de Tuporanga, Bela Vista. E a gente tem o nosso café colonial e aqui a gente faz a empadinha de salame com queijo. E vamos para os ingredientes. O que vai na massa? 1 xícara de leite, 1 xícara de trigo, 2 ovos, meia xícara de azeite, 1 colher de sal e 1 colher de fermento de bolo.
No liquidificador, vamos para os ovos, colocando lá dentro, azeite, pode pôr todos os ingredientes de uma vez, tá? A colherinha de sal, eu tenho uma colher grande, mas é uma colherinha de sal, tá? A de bolo também, uma colher. Uma xícara de leite e uma xícara de trigo. O trigo pode acontecer que você vai precisar pouquinho mais, né? Porque depende do tamanho do ovo, às vezes ela muda um pouquinho. Mas em média uma xícara, tá? Às vezes você vai ter que acrescentar um pouquinho mais. Aí é só bater. Agora a gente vai fazer o recheio da nossa empadinha. Esse é o salame bem picadinho, tá? Pode cortar ele. Se às vezes você gostar de linguiça, também dá, mas eu acho que o salame fica mais sequinho dentro, tá? Põe numa vasilha. Aí tem o queijo ralado, né? Esse aqui é um queijo colonial que a gente também serve no café, tá? E a gente usa como ingrediente nos nossos pratos. São 2 xícaras. E aqui também se coloca um pouquinho de orégano, que eu tenho no meu potinho de orégano, né? Vamos pôr assim uma colherzinha rasa, conforme o gosto da pessoa, né? Ele é muito facinho de misturar, o queijo e o salame com o orégano. Ó, já tá misturadinho, já tá bom assim, porque vai pôr dentro no recheio dela e assim fica o nosso recheio da empadinha. Agora a gente vai pegar a nossa massa da nossa empada e vai colocar na forma, eu faço no pão de queijo, na forma de pão de queijo. Se você tiver individual de empadinha, né, também pode fazer. Aí você não põe muito, tá? Põe lá um pouquinho aqui e vai botando, porque tu vai botar um pouquinho dentro dela e depois vai botar o recheio e o restante da massa em cima, tá? Pra tampar o recheio. Ó, depois que você colocou a massinha lá, metade assim aí tu põe o recheio, tá? Pode ser generoso, tá? E agora a gente vai cobrir com o restante da massa as nossas empadinhas, tá? É simples assim, ó, só põe um pouquinho de massa. Ó, tá bom assim, qualquer coisa logo a gente ajeita com a colher, tá? E a própria massa vai se espalhar, porque ela cresce no assar. E agora que a gente deixou ela prontinha aqui, a gente vai levar pro forno. Em torno de 25 a 30 minutos, depende do forno, às vezes até menos, tá? Ela é bem rapidinha para assar. Vamos lá? Então vamos pôr ela no forno, tá? Forno pré-aquecido a 180 graus. E é só ficar de olho na cor dela para ela ficar moreninha e assada. E a gente já tirou a empadinha do forno, gente. O cheiro aqui tá demais. Ficou muito bonita, eu garanto que tá muito gostosa. Vamos tirar ela agora? O importante, gente, é passar uma faquinha em volta, porque como a massa é mais molinha, ela pode facilmente grudar. Então passe uma faquinha, a gente já passou, facilitou um pouco, para tirar a empadinha, tá? Vamos lá. Olha só, ó. Ela não é difícil de desenformar, mas para ter certeza assim que não vai cair, que não vai ficar grudada, passa sempre uma faquinha primeiro, tá? E está pronta a nossa empadinha de salame com queijo, gente. É uma delícia. E você pode provar isso aqui no nosso Café Colonial, na Bela Vista, Ituporanga. Venha para cá e experimente, faça na sua casa. Essa delícia. Apaixonado por história, um policial civil fez questão de se especializar também nessa área. A busca por vestígios de povos antigos, que era apenas um passatempo, rendeu um rico acervo de material, que hoje está exposto para o público em Rio do Sul. Nos fundos da Gruta do Tigre, em um cantinho escuro, encontramos o Edgar Baldo em busca de vestígios históricos. Com a lanterna do celular mesmo, ele vasculha a área e não demora muito para achar sinais dos antigos habitantes da região. Olha só, beleza aqui, ó. Provavelmente um artefato usado para defesa, um machado indígena, né? Alguma coisa nesse sentido. É mais uma peça entre centenas desse tipo que o Baldo encontrou em incursões pela região. Policial civil com 35 anos de carreira, ele gosta tanto de história que se formou também nesta área. E as buscas renderam a ele um vasto acervo.
Olha só quantas pontas de flecha e de lança, tudo catalogado e em exposição. São os chamados objetos líticos, aqueles feitos com pedras e usados para caçar, pescar, preparar os alimentos e outras finalidades. A nossa região é farta em objetos líticos, esses objetos de pedra. Foi aquilo que sobreviveu aos intempéries da natureza, né? Porque os instrumentos de ossos, os instrumentos de madeira, as fibras, tudo foi consumido pelo tempo. E ficou realmente aquilo que fica na natureza, que são as pedras. E nós encontramos nos caminhos, nas roças, nos terrenos, nos aterros, nós encontramos isso. A Gruta do Tigre, em Rio do Oeste, onde nós estamos, não é apenas um conhecido ponto de turismo religioso ou onde as pessoas vêm para terem contato com a natureza. Ela revela muito sobre a ocupação humana na região do Alto Vale do Itajaí. Testes feitos com carbono 14 apontaram que 9.430 anos atrás, já tinha gente morando, vivendo por aqui. Local, né, onde que eles ficaram sedentários, é a constituição de arenito com basalto. O arenito possibilitou essas grutas e o basalto deu a segurança superior. Na parte superior, esse platô todo é onde que eram as roças. Roça é uma palavra indígena, que significa o local de plantio. Olha só. E ali eles cultivavam a maniva, que é a rama do aipim, da mandioca, e várias qualidades de mandioca. Eles também praticavam a agricultura do milho e também da abóbora. E boa parte desses objetos líticos, desses utensílios feitos com pedra, Obaldo encontrou nos municípios de Rio do Oeste e Laurentino. Esse cinturão, Serra da Fruteira, Serra Gabiroba, Baixo Amuado e também Ribeirão Café, era um cinturão que nós encontramos centenas de instrumentos líticos. Tanto que o nosso acervo hoje é digno de qualquer acervo mundial. Nós temos 600 instrumentos líticos que sobreviveram ao tempo. E ele leva muito a sério o trabalho de pesquisa. A mochila que acompanha as andanças vai carregada. Tem facão, corda para rapel, objetos para as escavações, binóculos, até kit de primeiros socorros. Material básico do explorador, do arqueólogo amador aqui na nossa região. Ver ele assim tão entusiasmado com as pesquisas remete ao clássico Indiana Jones. Obaldo não tem medo de encarar o desconhecido. Aqui, ao avistar um possível artefato, não pensou duas vezes. Foi logo para debaixo da pedra, se arrastou no chão, sem se importar com a sujeira. E rendeu, viu? Localizou uma ponta de flecha. Nas buscas ao longo de muitos anos, Obaldo também descobriu locais onde os povos antigos afiavam as ferramentas, como essas pedreiras no rio Itajaí-Açu, em Rio do Sul. Os sulcos nas rochas de basalto comprovam a ação humana. Ali na Barra da Itopava, no rio Itajaí-Açu, nós encontramos as pedras de basalto. E lá nesse local, eles afiavam as suas ferramentas, né? Aqui é a pedreira, aqui no bairro Navegantes. E com toda certeza que também era um local utilizado para os nossos povos originários produzirem as suas ferramentas líticas, as ferramentas de pedra, né? No mesmo lugar, entre as pedras e a água, os povos originários encontravam alimento dentro dessas conchas. Altamente nutritivo, trazia muita fonte de proteínas, né, para eles. Aqui já alguns que foram, outros pássaros já se alimentaram, outros animais se alimentaram. Mas aqui nós temos um intacto aqui, e depois nós vamos abrir para mostrar para vocês essa fonte de proteína. Essa ostra, inclusive, foi achado os restos queimados lá na Gruta do Tigre, 9.430 anos, eu friso. E realmente, eles coletavam isso no leito do rio, nas partes mais rasas, e observando os animais, observando como é que eles se alimentavam, eles também utilizavam isso como fonte de proteína.
Os registros do passado revelam que o povo antigo dominava o meio em que vivia, tinha muito conhecimento. Por exemplo, eles observavam os pássaros, aquilo que eles se alimentavam e foram realmente construindo essa sua vivência aqui junto no Alto Vale do Itajaí. E eles eram perfeitamente ambientados com o sistema em que eles viviam. Então eles tinham o conhecimento pleno da floresta, dos animais e aquilo que podia ser consumido. Todo o material que Ubaldo encontrou nas andanças está exposto no Jardim Botânico de Rio do Sul, que fica no bairro Albertina. Aqui tem peças como esta, um artefato usado para macerar os alimentos. O que significa isso? Eles pegavam uma carne mais dura, podiam bater no pilão ou fazer mesmo o pinhão, a paçoca de pinhão, para as pessoas mais jovens, as crianças da tribo, bem como também os idosos, que possivelmente tinham mais dificuldade na mastigação. Para juntar tantos artefatos líticos, Ubaldo também contou com a colaboração de moradores da região que abriram as porteiras para ele explorar as terras ou doaram o material que tinham. Se alguém encontrar algum artefato e quiser contribuir com o acervo, pode entrar em contato com o policial pelo telefone 479-9715-9682. E o objetivo aqui do Jardim Botânico de Rio do Sul é que ele contemple diferentes áreas de pesquisa. E a gente fica muito feliz, com um pesquisador como o Ubaldo, por exemplo, que traz a história da região e proporciona esse espaço, então, estar como um mostruário, contando um pouco aqui da história da região. A polícia e a arqueologia me deram realmente assim uma grande satisfação pessoal, porque todas as portas do nosso povo do Alto Vale se abrem. Isso facilitou muito ser historiador e também um coletor de objetos. Então eu fico satisfeito por ser policial civil e realmente fazer da história do Alto Vale também parte da minha vida. O Agricultura Alto Vale fica por aqui e a gente te lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossa página no Facebook. É só curtir lá. A gente se vê no sábado que vem. Muito obrigada pela companhia e até lá!